Olá! E se a gente pensasse na Primeira e na Segunda Guerra Mundial não como dois conflitos separados, mas como uma única história? Uma espécie de série em duas temporadas. Hoje vamos mergulhar fundo nessa ideia e ver como o final de uma guerra pode ter sido, na verdade, o começo da outra. É esta a grande pergunta que nos vai guiar. A ideia de que a Segunda Guerra Mundial não começou do nada em 1939. Não, ela foi, se calhar, uma consequência quase inevitável da forma como a Primeira acabou. Vamos investigar isto juntos. Para entendermos a primeira grande explosão, precisamos voltar ao início do século XX. A Europa vivia a chamada Belle Époque, sabe? Uma era de aparente paz, progresso, otimismo. Mas por baixo dessa superfície, uma tempestade perfeita estava a ganhar forma. Pensem na Europa daquela altura como um barril de pólvora gigante. Tínhamos o nacionalismo, onde cada país achava que era o melhor e queria prová-lo. Tínhamos o imperialismo, uma corrida louca por colónias em África e na Ásia. E, claro, o militarismo, todos a investirem fortunas em armas. A juntar a tudo isto, uma teia de alianças secretas, que basicamente garantia que, se um país entrasse em guerra, arrastava todos os outros atrás. Só faltava mesmo uma faísca. E a faísca apareceu, em Sarajevo. Um nacionalista sérvio mata o herdeiro do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Fernando. Foi o pretexto perfeito. A Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia e pronto. O dominó começa a cair, uma peça atrás da outra, e o continente inteiro é sugado para o conflito. Em poucas semanas, a Europa dividiu-se em dois. De um lado, a Tríplice Entente, com a França, o Reino Unido e a Rússia. Do outro, as potências centrais, a Alemanha e a Áustria-Hungria. E a Itália, que no início estava com eles, mas digamos que mudou de ideias a meio do caminho. O palco estava montado para a tragédia. O que todos pensavam que ia ser uma guerra curta, transformou-se em 4 longos anos de um verdadeiro inferno na Terra. Milhões de jovens morreram na lama das trincheiras, numa carnificina horrível. Em 1918, a guerra finalmente acaba, com a vitória da Entente, mas o silêncio das armas não trouxe a paz. Na verdade, foi a forma como essa paz foi feita que preparou o terreno para o que viria a seguir. E aqui chegamos ao ponto crucial da nossa história. Os vencedores juntaram-se para decidir o futuro, mas em vez de curarem as feridas da Europa, criaram um documento que, sem saberem, era o roteiro para a próxima guerra. Esse documento ficou conhecido como o Tratado de Versalhes. O objetivo, em teoria, era garantir que uma guerra daquelas nunca mais acontecesse. Na prática, foi o que tornou a Segunda Guerra quase inevitável. O tratado não foi sobre paz, foi sobre punição. A Alemanha foi declarada a única culpada pela guerra. Foi obrigada a ceder territórios importantes, a desmantelar o seu exército e a pagar reparações de guerras astronómicas, impossíveis de pagar. Mas o pior golpe nem foi o financeiro. Foi a humilhação total. Como um analista disse na altura, e com toda a razão, foi aqui que se plantou a semente da Segunda Guerra Mundial. Esse sentimento de injustiça, de raiva, de vontade de vingança não desapareceu. Ficou ali, debaixo da terra, só à espera das condições certas para germinar. E essas condições não demoraram a aparecer. A Grande Depressão dos anos 30 atingiu a Alemanha em cheio. A crise económica, o desemprego, a miséria, foi o solo perfeito para aquela semente de ressentimento começar a crescer. E no meio desse caos todo, aparece uma figura que soube melhor que ninguém explorar todo esse desespero. Adolf Hitler. Ele prometeu aos alemães tudo o que eles queriam ouvir, que ia restaurar a glória da Alemanha, vingar a humilhação de Versalhes e encontrar culpados para a crise. E as pessoas, desesperadas, ouviram. A sua ideologia era o nazismo, uma visão de mundo terrível baseada na ideia da superioridade de uma raça ariana, num ódio profundo aos judeus e na crença de que a Alemanha precisava de se expandir à força, mesmo que isso significasse guerra e genocídio. E em 1939, as palavras transformaram-se em ações. A Alemanha invade a Polónia e a Europa, menos de 21 anos depois do fim da Primeira, mergulhava de novo numa guerra. E o mundo, mais uma vez, partiu-se em dois. De um lado, os aliados, uma aliança estranha entre as democracias ocidentais, como os Estados Unidos e o Reino Unido, e a União Soviética Comunista, unidas contra o inimigo comum. Do outro, o eixo, com a Alemanha nazi, a Itália fascista e o Japão imperial. E se a Primeira Guerra foi brutal, a Segunda foi
indescritível. A escala da destruição foi muito maior. Cidades inteiras foram varridas do mapa. E no meio de tudo isso, o horror absoluto, a mancha mais negra da história humana, o Holocausto, o extermínio sistemático de 6 milhões de judeus. Com a guerra terminada na Europa, a luta continuava no Pacífico. E para forçar o Japão a render-se, os Estados Unidos usaram uma nova arma, com um poder de destruição nunca antes visto. O primeiro alvo foi a cidade de Hiroshima. 3 dias depois, o inferno repetiu-se, desta vez em Nagasaki. A destruição foi tão completa que o Japão se rendeu. O mundo tinha entrado oficialmente na era atômica. E em 1945, o conflito mais sangrento da história chegou, por fim, ao seu fim. Ok, depois de vermos toda esta sequência de eventos, a pergunta que fica no ar é: inevitável. Tinha mesmo de ser assim? Ou será que em algum momento a história poderia ter tomado um caminho diferente? Esta é a grande questão, não é? Era mesmo inevitável que o mundo passasse por tudo isto uma segunda vez? Ou será que certas decisões podiam ter mudado o rumo de tudo? E tudo parece voltar àquele ponto, ao Tratado de Versalhes. Se os vencedores tivessem escolhido a reconciliação em vez da vingança, será que Hitler teria encontrado um público para o seu discurso de ódio? Provavelmente não. Esta ligação tão clara entre as duas guerras deixa-nos a pensar: será que a história se repete? Será que estamos condenados a cometer os mesmos erros vez após vez se não aprendermos as lições do passado? E talvez a maior lição de todas seja esta: na história, os erros nunca são pequenos. Uma decisão errada, uma paz mal feita, um tratado baseado na vingança, podem parecer só política no momento. Mas as suas ondas de choque podem ecoar por décadas e, no fim, transformar-se na maior tragédia que a humanidade já viu.